Sétimo ano, tudo bem? Iremos para o segundo semestre, semana 1, correção do PET, volume 3, Geografia, professora Welma Pereira. O tema é o espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro é muito importante, que faz parte do setor primário da economia. Tem grande influência na economia mundial e no Brasil. Número 1. Na imagem abaixo, foram representadas duas atividades do setor primário importantes para a economia nacional. Identifique-se e acrescente informações sobre os principais produtos dessas atividades no Brasil. Nós temos três setores da economia. O setor primário pertence à agricultura, o setor secundário é da indústria e o setor terciário é comércio, educação, prestação de serviços. Então, a agricultura faz parte do setor primário. Podemos ver nessa imagem que nós temos a pecuária, criação de animais para a produção de carne bovina, suína e aves e produção leiteira. E a agricultura, cultivo de produtos agrícolas como o café, a laranja, o feijão, a soja e o milho, entre outros. Número 2. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade de imóveis rurais no Brasil, ou seja, o tamanho da disponibilidade de terras no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico representado? Letra A. Concentração de terra nas mãos de pouco. O gabarito é letra A. O Brasil tem uma grande desigualdade na distribuição de terras. Desde o processo histórico de formação territorial brasileira, houve uma má distribuição de terra. E hoje nós temos uma grande consequência de poucas pessoas sendo donos de grandes propriedades de terra e muitos sem terras para produzir. Letra B, a existência de terra nas mãos de poucos. C, o domínio territorial dos minifúndios. Não, o domínio territorial dos latifúndios. Minifúndios são pequenas terras. A primazia da agricultura familiar. Não. Então, o gabarito é letra A. No Brasil, há essa problemática, concentração de terra nas mãos de pouco, provocando aí uma grande desigualdade social. 3. A estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar. Portanto, essa estrutura fundiária brasileira é bastante concentrada e desigual. Sobre a estrutura fundiária, assinale a alternativa correta. Quanto maior a concentração de terras, maior será a quantidade de propriedade de terras. Não, menor será, né? Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários, não de poucos proprietários. A maioria dos países subdesenvolvidos, inclusive os da América Latina, tem essa problemática, tá? A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Gabarito letra C. Isso aqui é muita verdade. A concentração de terra nas mãos de poucos contribui para que não ocorram problemas no campo? Contribui para grandes problemas no campo, principalmente o conflito pela terra, tá? Então, resposta letra C. 4. Observe o gráfico abaixo. Apesar de cultivar uma área menor de 17,7 milhões de hectares, a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos para a população brasileira. Correto, gente? Pessoal, no Brasil, os grandes latifundiários que têm grandes extensões de terra, eles produzem aí o café, a soja, o milho para exportação, para vender para fora. E é a agricultura familiar que produz aí a mandioca, o feijão, milho, café, arroz, trigo e soja para abastecer o mercado interno. Então, é a agricultura familiar que abastece a população brasileira. Então, o pequeno agricultor é muito importante para a economia brasileira, para o desenvolvimento de uma região e para o abastecimento da população brasileira local, ok? Já os latifundiários, eles produzem muito, mas para exportação. O Censo Agrário 2006, IBGE, identificou 4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar, que são a maioria dos estabelecimentos. E, apesar de ocuparem menor área, produzem a grande maioria dos alimentos.
Cite 3 características da agricultura familiar no Brasil. Entenderam? Além da agricultura familiar, o pequeno agricultor ser uma menor porcentagem, é ele que abastece a maior parte da população brasileira. Então, qual é a característica da agricultura familiar que é muito importante no Brasil? É a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade, gera emprego e desenvolvimento econômico, agride menos o meio ambiente. Isso aqui são uma das 3 características muito importantes da agricultura familiar. Espero ter ajudado vocês na correção. Grande abraço, fique com Deus.